Bom, vou começar então me apresentando, dar boa noite para todo mundo, bem-vindos. Eu sou Paula Ziviani, vou fazer primeiro uma rápida audiodescrição, né? Sou uma mulher branca, de cabelos anelados, ruivos de farmácia, tenho em torno de 44 anos, estou sentada na minha sala de trabalho, em casa, no meu escritório, no fundo tem uma janela, umas plantas, não sei se aparece também uns livros aqui na lateral. Eu sou pesquisadora, né, da cultura, trabalho aí pesquisando a área da cultura e as políticas públicas já há algum tempo. Atualmente estou desenvolvendo um trabalho com o IPEA, que aproveito até aqui para apresentar, o Frederico Barbosa, com quem eu trabalho já há alguns anos, e também do IPEA, técnico de planejamento do IPEA. E queria aproveitar também para registrar a presença do Ângelo, né, do Ministério, muito bem-vindo aí à nossa conversa. Eu começo aqui então, Fred, você, por favor, fique à vontade para Tá bom. interferir e fazer perguntas, né? Como o José Ricardo apresentou lá na plenária inicial, a ideia é a gente conversar um pouco sobre os desafios que é trabalhar na cultura, especialmente hoje no setor da música, né? Como que são essas relações de trabalho, quais que são as condições em que a gente desenvolve essa atividade, conversar sobre, levantar esses desafios e, num segundo momento, também pensar em soluções para esses desafios. Como, por enquanto, a gente está aqui num número confortável de pessoas, né? A princípio, a gente tinha pensado em 30 minutos para a primeira atividade, que é levantar esses desafios, debater, fazer essa primeira rodada, e depois 30 minutos para levantar essas possibilidades de soluções, pensar juntos aí como que a gente poderia levantar propostas mesmo para superar esses desafios. Então, a princípio, a gente tinha pensado uma fala de 3 minutos inicial para cada um, mas eu acho que a gente pode estender um pouco mais, já que a gente está num número bom aqui para estabelecer uma conversa. A proposta, então, é que cada um se apresente, né, fale nome, de onde fala, de qual cidade, qual estado, o que que faz na música, qual a ocupação que desenvolve, se é músico, se trabalha como hold, né, falar qual que é a sua atuação dentro do setor da música e já de cara listar aí para a gente quais são os principais desafios para trabalhar com música, né, de viver profissionalmente da cultura, listar um, dois, três, e a gente fazer essa primeira rodada. Quem se habilita aqui a falar primeiro, acho que a gente está... Temos também aqui a equipe da Móbiles, né, que vai nos ajudar na relatoria, esqueci de falar essa parte. A proposta é que a gente levante tanto desafios quanto propostas de soluções e apresente isso lá na plenária, o que a gente debateu e levantou aqui. Então, a Móbiles vai nos ajudar nessa parte, e Fred me ajuda aqui na mediação e na conversa, né? Quem se habilita, quem quer começar se apresentando e fazer essa primeira rodada da atividade? A gente tem o Renato, a Manuela, Sala hoje, que ainda não conseguiu renomear, bota seu nome aqui no chat, só para a gente te chamar pelo nome, que é melhor. E é isso. E o Altair, né? Entendi. Altair também. Quem gostaria de começar, podemos usar o recurso de levantar a mão ou mesmo abrir o áudio e já ir falando, que a gente está em pouca gente aqui, dá para falar sem se interromper, né? Quem gostaria de começar? Renato, Ele você que já, está com o vídeo aberto? Isso. Vamos já lá, que ninguém se bem-vindo. habilitou. Boa noite, obrigada. Te passo a Tudo bem? fala. Tudo Tudo bem? Meu bem, e nome é você? Renato Teixeira, sou aqui de Belém do Pará. E sou músico de orquestra, também trabalho em outros segmentos da música. Sou bacharel em oboé, toco saxofone também. Uhum, E agora também atuo como produtor cultural aqui em Belém. Já trabalhei mais de 10 anos na orquestra sinfônica, ainda trabalho, né, mas não mais efetivo. A orquestra do Teatro da Paz, aqui nos festivais de ópera. Agora, trabalho como orquestra independente, a Filarmônica da Amazônia, e a gente tem feito algumas ações, digamos, desde 2021. Todos os anos a gente tem conseguido fazer concertos, né?
E, e também estou com uma produtora que trabalha para trabalhar com música de concerto aqui em Uhum, Belém. Trabalho gerindo a carreira da maestra Sibeli Donza na produção dessa orquestra do Filarmônica da Amazônia e também um quarteto chamado Combu Quartet, quarteto de cordas, né? Além da minha carreira também como músico, né? uhum, E para falar das dificuldades, né, de algum desafio que vocês disseram para a gente já colocar alguma coisa aqui, bem, aqui em Belém, vou falar um pouco da cena aqui na, na minha cidade, no estado, para ser mais amplo. É muito da música concerto é atrelado às iniciativas estatais, né, do estado. Temos o Teatro da Paz, onde tem dois corpos artísticos lá, é a Orquestra Sinfônica do Teatro e a Jazz Band, também é gerida pela Secretaria de Cultura. Além do Festival de Ópera, que acontece todos os anos, que esse ano, infelizmente, houve alguns problemas, né, do governo, e o festival vai ser diferente, não dá nem sei dizer como que vai ser, eu estou de cachê na orquestra esse ano. É, Temos aqui uma escola centenária de música, né, o Conservatório Carlos Gomes, temos a Escola de Música da Universidade Federal do Pará, são ambos cursos técnicos. O conservatório tem um curso superior agora, tem a Universidade Estadual também, e o curso superior da Universidade Federal. Bem, isso é que alimenta o mercado aqui. E qualquer dificuldade, agora voltando aqui, esse trabalho independente, por exemplo, se pensa algo para se fazer fora do âmbito de estar atrelado ao Estado, seja Secult, seja qualquer um dos outros órgãos, a Conservatório Carlos Gomes, no caso do Instituto agora, ou alguma escola de música, fica bem difícil. É, Tivemos a Lei Paulo Gustavo, né, o fomento da Lei Paulo Gustavo e tudo mais, e para música o dinheiro foi muito curto. Por quê? Eu fui nas oitivas, né, foi discutido e tudo mais, mas ainda assim, quando os editais saíram, foi pensado música pensando mais como formações populares, banda, cantores, grupos menores. Não se pensou em grupos grandes, como bandas sinfônicas, orquestra sinfônica e outros grupos maiores de música. Então, o dinheiro foi muito curto para fazer isso. Então, esse é o problema, entendeu? Se não for nada atrelado ao governo, é a grande dificuldade de realizar. A gente tem, claro, a Funarte e a Lei Rouanet e tudo mais. Entretanto, ainda é fraco a coisa de aprender a acessar essas formas de patrocínio, né? Eu estou aprendendo agora, estou me dedicando nisso, né? Nessa parte de produção cultural, mas eu percebo que ainda estamos engatinhando, não só aqui, né? Eu acho que no país todo. Quando se fala em música de concerto. Então, essa é a grande dificuldade. Fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, realizar algo que não esteja atrelado diretamente a algum órgão já existente do Estado, seja federal, no âmbito federal, municipal ou estadual. Essa é a grande dificuldade. A gente tem conseguido fazer as ações da orquestra aqui da Filarmônica, independente, mas ninguém trabalha sozinho. A gente faz parcerias com a Universidade Federal, com o Conservatório Carlos Gomes, com o próprio Teatro da Paz e os outros espaços, né? A gente tem feito com leis de incentivo e fomentos da Secretaria de Cultura aqui, da Fundação Cultural do Pará, ganhamos alguns editais, e assim a gente vem fazendo, emendas parlamentares, mas a grande dificuldade é essa, é isso que eu quero colocar. Obrigado pelo tempo aí, espero não ter tomado muito tempo. tá. Fred, você quer entrar? Eu quero. Sim. O Renato, deixa eu fazer uma questão. Fiquei curioso, né? Você contou de uma série de iniciativas, enfim, tanto do poder público quanto privado, né? E você disse que transita por essas áreas todas e agora está aprendendo a trabalhar com patrocínio. Fala um pouco mais disso para eu entender. Você estabelece vínculos empregatícios, você trabalha por projetos. Como é que funciona essa lógica do vínculo de trabalho
com remuneração e com a presença de direitos previdenciários, sociais e assim por diante. Dá para falar um pouquinho disso, por favor? Sim, claro, o que acontece? Só antes, Renato, desculpa, gente, se puder manter o microfone fechado para evitar ruídos aqui, a gente agradece. Obrigada com você, Renato. Tá, então, eu trabalhei com vínculo empregatício quando eu trabalhei para a Secult, né? Na Orquestra Sinfônica do Teatro. Que lá eles fazem, como que, através de OS, os músicos são atrelados através de CLT, a orquestra. Agora, no momento, com o trabalho que a gente tem realizado com a Orquestra Filarmônica da Amazônia, que é independente, o que que a gente faz? É, eu abri a empresa, MEI ainda, né? E eu escrevo projetos nos editais. A gente, quando contemplado, contrata a orquestra toda, os músicos, que geralmente a gente trabalha com as mesmas pessoas, contratamos a orquestra toda, é, e o pagamento é feito através desse momento, né, dos editais. E fazemos o pagamento dos músicos dessa forma. Aí, com relação à infraestrutura, é quando a gente vai buscar parcerias, através de projetos de extensão na Universidade Federal, pela Escola de Música da Universidade Federal. Os espaços a gente consegue parceria com o Instituto Estadual Carlos Gomes, que é o antigo conservatório, e às vezes com as salas de espetáculo também, com desconto, seja com apoio dos técnicos. E é dessa forma que a gente tem feito. E a outra parte da mão de obra técnica, arquivista, pessoal de luz, cenografia, é todo pago com esse dinheiro de fomento. A gente já fez também com emenda parlamentar. É desse jeito que a gente tem feito. Vocês funcionam em rede, né? Vocês vão fazendo conexões na medida que o projeto vai se Isso. desenvolvendo, os editais vão fazendo pagamento. E aí, qual é a relação disso com, por exemplo, em algum momento você tem adoecido, você teve que procurar o SUS, ou teve algum apoio, precisou de algum tipo de apoio público, mais formal? Como é que funciona essa questão da proteção? Entendi. Então, ah, nesse caso não contamos com isso, porque as ações acontecem eventualmente, não é algo permanente ainda, né? Então, os contratos são feitos e é eventual mesmo. Por exemplo, é, conseguimos um edital, programamos um concerto, um espetáculo para o primeiro semestre. Agendamos uma semana, duas de ensaio, fazemos a apresentação. Aí eu produzo, coordeno, contrato uma equipe e o vínculo empregatício é de cachê, através de cachê mesmo. Não tem, nesse caso que tu disseste, seria algo mais estruturado. Não é o que acontece. Porque é um trabalho independente, né? A minha produtora vai, e junto com a maestra, nós que realizamos ali, mas não tem nenhum vínculo formal dessa forma. É cachê mesmo, ainda não tem nada estabelecido, assim, entendeu? Formalmente, nesse sentido. Então, como eu posso dizer, a linguagem mais baixa é cada um por si nesse momento. É, então, E aí você eu paga a entendi o previdência. que tu queres Não é entender, isso, mas aí você sobre paga isso, a sobre esse caso. previdência como autônomo, você tem algum plano de saúde? Plano de saúde, plano de saúde, Tá, beleza. plano de saúde. Quando eu trabalhei na orquestra como efetivo, aí nós temos plano de saúde pela empresa, né? Plano de saúde empresarial, tudo mais, dessa forma. A mesma coisa acontece com os outros que têm são atrelados dessa forma, com os órgãos, né? Seja escola de música, enfim. Perfeito. Obrigado. Sim, obrigada, Renato. Imagino que essa seja uma realidade da maioria, não sei, né? Manuela está assim inscrita para falar, gostaria de compartilhar com a gente um pouco. Boa noite, pessoal. Boa noite, Meu nome é bem-vinda. Manuela, eu falo de Brasília, eu sou gestora de eventos e gestora cultural. Digamos assim, o meu nicho é a música erudita, né, isso inclui ópera.
Eu sou uma musicista frustrada, porque eu tenho uma síndrome chamada Ehlers-Danlos, e então é muito doloroso fisicamente para mim tocar instrumento. Eu já estudei piano, já estudei violino, mas eu já me conformei de ficar por trás das cortinas. Aqui eu aproveito muito essa época que eu estudei música como musicista, toquei em orquestras, né, de escola, da escola de música, aqui em Brasília a gente tem a escola de música, para complementar o meu conhecimento de produção, né, para esse nicho. Porque aqui em Brasília a gente vê muito os produtores que trabalham com ópera, com concertos de música erudita, de big band, de grandes grupos, são todos músicos, né, que na falta de uma equipe, pessoas de produção que entendam as necessidades específicas, né, desse nicho, para trabalhar, eles acabaram, eh, fazendo por si próprios, né. Mas é aquilo, por exemplo, eu queria entrar logo depois do Renato, porque eu sou paraense, eu já estou aqui há 20 anos. Quando eu estudei música a primeira vez foi em Belém ainda, não foi no Carlos Gomes, mas eu fiz piano por alguns anos. E eu vejo o cenário aqui de Brasília bastante semelhante com o que o Renato relatou lá de Belém, né. Aqui a gente tem muito, eh, leis de incentivo, né, não digo assim que tem muito, mas praticamente pelo menos esse nicho da música erudita, fora a orquestra do Teatro Nacional, né, sem entrar ainda na questão do Teatro Nacional, que está há 10 anos fechado para reforma, né, a orquestra do teatro está aí numa casa temporária, que é um espaço acusticamente péssimo para orquestra, é um espaço que foi montado para teatro, né, é uma acústica para teatro, não é uma acústica orquestral, não é uma acústica boa para orquestra. Então a gente tem, fora a orquestra, que também está aí há seus, acredito que 10 anos sem concurso, assim, como eu posso dizer, concurso mesmo para músico, a gente acho que está tendo, assim, umas contratações temporárias, né, mais por questão que está tendo muita aposentadoria do pessoal do quadro da orquestra, do que realmente eu vejo um interesse do governo, né, de refrescar e atualizar esse corpo musical. E a gente tem o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, que também é do GDF, a gente tem ali, que tem Rouanet. Mas eu vejo muitas apresentações nesse sentido também, só por questões de editais. Eu sou MEI, né, aproveitando o gancho do Frederico, que ele falou recente, então está mais fresco na minha mente, questão, por exemplo, de contribuição, de INSS, essas coisas estão inclusas, né, no nosso boleto do MEI, que a gente paga todo mês. Mas fora isso, a gente está completamente descoberto, né, porque vem no edital várias exigências de coisas que a gente tem que, ter nos eventos, nas montagens de ópera ou dos grupos, o que quer que seja, questão de brigadista, né, segurança e tudo, mas eu não vejo um retorno para a gente nesse sentido, né. Que mais? É isso, sabe, eu acho que por enquanto eu estou me lembrando disso. Essa questão mesmo que a gente fica meio que solto, assim, sem conseguir um vínculo, eh, mais duradouro, que não seja, por exemplo, um concurso, né, eh, porque o que que eu vejo hoje aqui em Brasília, a gente tem o MINC, né, aí tem Funarte, tem a Secretaria de Cultura dentro do GDF, a Orquestra do Teatro, mas aí, assim, também são, se a gente for proporcionalmente, né, são muitas vagas para músicos e poucas vagas para o administrativo, né. Você faz, eu acredito que o ingresso, por exemplo, para um arquivista da orquestra do teatro, a orquestra sinfônica,
ele entra como um funcionário da Secretaria de Cultura, né? Eu acredito que, se tiver alguém mais aqui de Brasília, que possa esclarecer melhor, mas eu não me lembro, não me recordo de ver, por exemplo, um concurso que tenha vaga para arquivista de orquestra, porque na escola de música aqui em Brasília, por exemplo, temos um curso de documentação musical. O que é um curso de documentação musical? Você aprende a utilizar os programas de digitar partitura, você aprende essa parte de arquivar partituras, como é que você trata, elaborar material que, né, que não, por exemplo, prova de música, que você tem figuras, né, além do texto, tudo. Então, é assim, é uma mão de obra que está sendo formada na escola, inclusive o curso está praticamente para ser extinto, porque cada semestre entram menos alunos ainda, porque não tem para onde escoar essas pessoas com essa formação. Você vai fazer o quê? Essa pessoa vai se inscrever, vai fazer o quê? Vai para OSESP, né, vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, para lugares que, por exemplo, OSESP, né, é uma parceria. E lá você tem um arquivo, por exemplo, entrando nessa questão de partitura, lá você tem um arquivo, você tem uma preparação, tem essa demanda para uma equipe que saiba lidar com aquele tipo de material. Enquanto isso, aqui em Brasília, sabe, além das questões trabalhistas, de vínculo, que eu acho que a gente fica muito solto, a não ser que a gente seja concursado, mas, ao mesmo tempo, ser concursado te amarra, porque você não consegue participar de outras atividades, né. Tem essa questão, por exemplo, do escoamento da mão de obra. A escola de música é um patrimônio excepcional que a gente tem no país, né, e, assim, fora os músicos dos outros cursos, qual é o escoamento que a gente tem, né? Acho que, por enquanto, é isso. Obrigada. Eu queria fazer uma perguntinha, Manuela, pode ser? Claro, Prometo que não é pessoal, tá? diga. Você pode fazer mais geral. Então, você tem Hã. essa síndrome. Imagino que ela deve ser dolorida e te incapacita para alguns momentos. Sim, não é pessoal, tá? É só para você dar um contexto. Como é que você lida com isso em momentos de um sofrimento maior, uma incapacitação para o trabalho? Existe algum tipo de proteção para isso? Ou essa proteção é privada? Ou tem alguma proteção pública? Um pouco para conectar, que tipo de proteção você tem? Que é Proteção em pública? que Você tem algum sentido? De apoio de tratamento? previdenciário, auxílio Pois saúde? é, a síndrome de Ehlers-Danlos, ela não é reconhecida ainda como uma parte das doenças, que são considera que a pessoa é considerada PCD, né. A gente tem aí projetos em andamento aqui na Câmara Distrital, tanto para fibromialgia, porque por muitos anos eu fui diagnosticada como fibromialgica, porque é muito parecido, só que muita gente é diagnosticada erroneamente com fibromialgia, né, e na verdade tem Ehlers-Danlos. Então, assim, a gente não tem um amparo de ser considerado PCD e ter direito, né, aos direitos a mais, né, e de igualdade. Então, assim, é muito complicado, por exemplo, quando você está em crise e você precisa se afastar de algo fixo, todo mundo olha assim meio, né, por mais que você tenha um relatório do fisiatra, que é o especialista em dor, que é quem diagnostica Ehlers-Danlos, ou quem tem fibromialgia, por exemplo, que é o reumatologista, as pessoas ainda veem como uma questão de preguiça, a pessoa não quer trabalhar, né, e aí, assim, tem medicação para quando se está em crise, dependendo da atividade que você exerce, de repente, você consegue fazer um home office, né, porque você consegue, por exemplo, cada meia hora você levanta, se estica, né, você não fica 8 horas ali sentado, às vezes com condições que não são adaptadas, porque eu já passei muito
por situações, por exemplo, que eu trabalhava era numa empresa privada. E aí eu trabalhava num notebook, só que assim, eu não tinha um suporte de notebook, né, para manter aquela altura do olho com a altura da tela, né, a cadeira que você precisa deixar idealmente um ângulo de 90 graus do seu braço, com o suporte da cadeira, com o seu braço apoiado na mesa, né, um mousepad mais ergonômico com um apoio para coisa e de teclado, apoio para os pés. Então isso é muito difícil ainda. Eu não sei se eu estou conseguindo indo pelo lado que você está Não, tentando, é isso mesmo. É isso mesmo. é, Sim. sabe, eu acho, assim, que claro, a gente sabe que, as deficiências, né, as necessidades especiais, elas precisam ser cada vez mais esclarecidas, mas muita gente ainda se limita naquilo que vê, né, então as deficiências que a gente chama de ocultas, né, fibromialgia, Ehlers-Danlos, o próprio TDAH, que hoje em dia tem gente que diz: "Ah, mas agora todo mundo tem TDAH", mas só quem tem TDAH, eu tenho TDAH também, fui diagnosticada ano passado. Então só quem tem TDAH sabe a dificuldade que é você trabalhar quando você não consegue tomar sua medicação. Hoje em dia a medicação para TDAH que a gente tem é Venvance, que vai aí pelo menos R$ 450, uma caixa com 28 comprimidos. É uma medicação que não tem na rede pública, nas farmácias de alto custo aqui do DF não tem. Eh, e aí você fica assim: "O "Que que eu faço?". As pessoas já é difícil para você mesmo como profissional, né, e a frustração de você não estar conseguindo, eh chegar naquele nível que você precisa render, que é o seu ideal, e assim, as pessoas ainda ficam olhando torto para você, né. Uhum. Por exemplo, antes do diagnóstico do Ehlers-Danlos, que o meu diagnóstico era fibromialgia, aqui no DF tem uma lei distrital em que pessoa com fibromialgia, ela tem direito à fila preferencial, né. Então, com muita frequência eu estava na fila do mercado, na preferencial, e sempre vinham os idosos: "Ah, moça, essa fila é preferencial", ou vinham as grávidas com a barriga grande, né. E aí vinha assim: "Ah, porque essa fila é preferencial", eu disse: "Eu sei, eu sou preferencial também", né, então eu Hum, acho que precisa ter mais uma mobilização, assim, para essas questões das deficiências ocultas. sim. Obrigada, Manuela, Uhum. pelo seu relato. Quem entrou, né, depois que a gente já tinha começado, a proposta é a gente se apresentar, falar o nome, ocupação, de onde atua e pontuar algumas das principais dificuldades que é trabalhar com cultura, assim como fez, Manuela e Renato. Não sei se alguém mais gostaria de compartilhar a sua experiência, e também a proposta é não só levantar os desafios, como pensar em algumas soluções, né, assim, o que foi pontuado aqui, acho que muito forte nas duas falas, é uma dependência mesmo do recurso do poder público para desenvolver as atividades, e que essa dependência vai criando aí relações mais curtas de trabalho, que não possibilitam essa estruturação maior, né, de amparo, como a Manuela bem relatou, e também o Renato. Mais alguém gostaria de falar? Fique à vontade para abrir aí a câmera. A Fabiana, sim, por favor. E se vocês já Oi, quiserem, Fabiana, desculpa, se vocês já imagina. tiverem ideias de propostas de soluções, assim, para essas questões, já, por favor, né, que a gente está avançando aqui na hora, por favor, fale. Boa Bem, noite. boa noite. Bom, vou falar aqui rapidamente sobre a minha história, que ela é um pouco diferente. Eu sempre fui empresária, eu tive uma casa de punk rock e hardcore durante 10 anos. Então eu era proprietária, né? E lá eu fazia os meus eventos e comecei a trabalhar com as bandas autorais nessa época. E dessa casa surgiu um festival, né, chamado ABC Pro HC,
o qual já vai completar 20 anos agora, esse ano. E eu sempre trabalhei com venda de ingresso, nunca trabalhei com o governo. Agora, na Lei Paulo Gustavo, eu consegui ser contemplada pela primeira vez no edital. Então, eu vou fazer o meu primeiro evento com o governo, né? Com a ajuda do governo. O que eu percebo é, são duas complicações diferentes, porque quando a gente está sozinho, né, promovendo, a gente vai ter que bancar tudo, mas também a gente tem liberdades de escolhas, porque como eu trabalho com festival, acontecem muitas tribulações até acontecer o festival, muitas mudanças, né, muitas mudanças de rota, porque são muitas bandas envolvidas. Então, quando eu pagava, eu vendia ingresso, enfim, eu tinha essa liberdade. Como o edital, o que eu já estou percebendo? Eu não consigo criar muito, eu não consigo fazer acontecer, né, da forma que eu gostaria de fazer, porque é muito engessado, né? Tudo tem que passar a lista um mês antes, tudo já tem que estar muito programado, não pode acrescentar nada. Então, eu estou sofrendo agora essa adaptação, né? Vamos ver como vai ser agora no final do ano. E em relação também à verba, né? Como eu trabalho com rock, o rock ele exige uma infraestrutura muito grande de palco, né? Não é qualquer instrumento, não é qualquer palco que a banda consegue se apresentar de uma forma respeitosa, vamos dizer assim, né? Para apresentar o trabalho para o público, que isso foi uma coisa que eu sempre respeitei muito. Então, quase todo o valor assim do edital vai tudo para a parte da infraestrutura mesmo, do som. E isso precariza totalmente a minha contratação de artistas, né? Então, eu me vi nessa sinuca de bico. Se houvesse equipamentos, por exemplo, já montados, né, com a infraestrutura, acho que nós poderíamos fazer mais eventos é, com mais qualidade, porque eu percebo que o pessoal do rock quer fazer, não tem o dinheiro para contratar equipamentos potentes e acaba atrapalhando todo o trabalho das bandas, porque as bandas vão, ensaiam, gravam, tudo quando chega para mostrar para o público, não chega, né, a fidelidade do som para o público e acaba atrapalhando o trabalho das bandas, né? E por isso que fica com aquela fama, vamos escutar aquela barulheira. E não é, né? Eu acho que é uma precarização mesmo de tudo isso que eu venho percebendo. E nunca tive garantias de nada, sempre trabalhei por conta, né? Quando eu era patronal, eu pagava o contador lá pagava o sindicato, o INSS também como patrão, mas agora eu também abri minha MEI, faz 15 dias que abri minha MEI, para poder ter um pouco de seguridade, né? Porque a gente não tem nenhuma. Por exemplo, eu vou fazer o evento agora, já não sei o que vai ser depois da minha vida. É isso que eu queria dividir com vocês. Obrigada, Fabiana. Eu lembrei de você do encontro regional, né? Você relatou lá e trouxe essa ótima contribuição. É interessante, porque a sua sugestão de que, né, se houvesse mais estruturas, né, mais equipamento, gastaria menos recurso com isso. Ao Sim, contrário da perfeito. fala do Renato e da Manuela, né? Sim, mais Sim. alguém, a gente gostaria de trazer um relato. Fred, não sei se você quer fazer mais alguma pergunta aqui para a Fabiana. Não, tá tranquilo. Oi, Maiara, tudo você bem? abriu sua câmera. Sim, tudo bem. Eu sou a Maiara, eu sou daqui da cidade de São Paulo. Eu não sou musicista, mas eu trabalho com os músicos de bares da periferia daqui da cidade de São Paulo. Então, é uma galera assim que não tem formação nenhuma, que geralmente são autodidatas, que começaram a tocar assim por influência da família, porque começou na igreja, porque viu algum amigo tocando na pracinha da escola, e é uma galera assim que eles não conseguem sobreviver da música, né? Eles, porque quando o bar é muito sucateado, o bar da periferia é mais sucateado ainda,
existe uma tabela aqui em São Paulo de referência de valor sindical, que o valor, assim, por artista, para tocar em bar, nunca vai chegar, ou não chega na periferia, assim. É um valor que eles colocaram, assim, que é para uma banda inteira, para um artista só, que seria da tabela, um valor de referência que aqui na periferia é para uma banda inteira. E por falta também de alguns conhecimentos, ou por também não ter acesso, ou por geralmente ter sempre algum outro emprego para fomentar o trabalho desse músico, eles acabam também não tendo conhecimento e nem sabem como participar dos editais, nem das programações públicas aqui da cidade de São Paulo. E há também uma burocratização muito grande, porque quando você fala de um músico que ele trabalha no bar, que ele é do bar, alguns flyers acontecem de vir promoção de bebida, das partes dos trabalhos deles, né? E que também não pode ser utilizado no portfólio deles. Então, metade do portfólio deles eles não podem utilizar. É exigido aqui, pelo menos para a apresentação nas casas de cultura e nos centros culturais da cidade de São Paulo, um MEI para esses artistas se apresentarem, no mínimo, com 15 certidões, assim, que conhecimento zero, você não tem nem conhecimento como que entra, como se monta a documentação do portfólio, como que você vai ter um conhecimento de como fazer 15 certidões ou abrir um mês só para isso? Então, assim, é uma galera que eu faço parte da produção de alguns desses artistas, então alguns desses artistas, eles são representados pelo meu MEI, pela minha empresa, porque aí como eu já faço essas documentações, eu já tenho algum conhecimento, eu dou algumas orientações, nós fazemos as documentações e conseguimos introduzir alguns desses artistas nos espaços culturais daqui de São Paulo com cachê um pouco maior, né? Para que eles possam ter uma luz também de que há um outro caminho para se seguir. Então, mas são poucos, não são muitos. Abriu aqui um edital de Fomenta Música para o estado de São Paulo, de 3 milhões de reais, que não dava para inserir ninguém da periferia, porque estava se pedindo PJ, que eles tivessem uma empresa aberta que seja de produtora ou associação, e que o MEI também não caberia para eles se inscreverem. Então, eles acabam... Foi bem excludente, assim, no edital, assim, da área da música. Então, é uma galera, assim, que muitos se veem, uns se juntam, até tentam fazer algumas coisas, mas que são bastante sucateados, assim. Toda a galera da música é sucateada de alguma forma, né? Seja o cantor ou seja algum baterista, mas é uma galera que é muito mais sucateada e ainda está vindo ainda uma nova leva de bares que não está aceitando banda. Vem uma leva de bares assim que é voz e violão ou voz e um playback para eles. Tá bom, porque eles pagam uma quantidade menor de cachê também. Então, assim, é uma situação de classe de relação de trabalho muito complicada para a galera que é da periferia, assim, de se atender, de se entender como um trabalhador, porque eles precisam de um outro trabalho, porque um cachê médio daqui da cidade de São Paulo, para você tocar num bar na periferia, para uma banda de 4, 5 integrantes, é R$ 600. Então, assim, não dá para se viver disso. Não dá nem para se ter uma previdência, para se pensar de fazer um plano de previdência, mesmo que seja privado, ele pagar para ele ter alguma previdência desse trabalho dele. Fora o trabalho invisível, que ainda existe a cultura de que o músico só toca. Ele não precisa treinar, ele não precisa tirar um repertório, ele não precisa aprender também constantemente, porque o músico aprende constantemente. Então, tem uma relação de trabalho muito complicada, assim, e eu geralmente participo das conferências, estou participando também do fórum, justamente para trazer essa realidade e para a gente ver como que a gente consegue se articular para isso, assim. Eu vi que 2 pessoas, o Altair e o Marco... Levantaram a mão, né? Acho que eles estão querendo acrescentar aí na sua fala algum relato. Muito bom, Maiara, te agradeço. É interessante ver que a realidade é
ainda pior, né, na periferia e nessa situação dos bares, mas se assemelha ao Renato, que tem supostamente mais estrutura, né? Sim, Deixa, sim. deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para a Mayara e voltando para a Fabiana. É bem rápido. Sim, vai? Vocês Vai lá, duas pode. organizam, são produtoras, não é? Isso. Como é que vocês lidam nas duas situações com a questão da segurança? A segurança do trabalhador, a segurança do trabalho, a questão de acidentes. Como é que vocês se relacionam com a necessidade de apoio da fiscalização, na maior parte dos E- casos, pública, dos órgãos públicos e dos sindicatos? Como é que vocês lidam com essas questões? Então, pelo menos os eventos que eu faço, acho que a Fabi vai lidar melhor com isso. Os eventos que eu faço são um pouco são menores, porque são eventos de bares. Assim, eu tento lidar o máximo possível com a questão da relação da segurança do trabalho. Já teve evento de eu discutir com o dono de bar, porque queria enfiar uma máquina de fumaça em cima de uma banda, num palco com um monte de fio e um monte de gente. É, E eu já cheguei a discutir com ele de não ter isso, porque poderia acontecer algum acidente ali. Então, eu sempre estou atenta ao que pode acontecer em questão de algum acidente, mas eu trabalho com bandas em lugares menores. Então, eu acho que é mais fácil de se controlar isso. Porque quando, por exemplo, no caso da Fabi, ela lidar com o evento de que já vai 15 mil, 10 mil pessoas. Então, para ela tem que ter uma atenção maior. A minha atenção é um pouco menor, assim, mas já teve algumas vezes que nem esse mês teve evento no shopping daqui da cidade de São Paulo e a mesa de som ia pegar fogo, assim. E aí eu pedi para parar os shows, para parar todos os shows e que para chamasse a técnica e os produtores do evento que estavam produzindo o evento do shopping, porque eles não levaram ninguém para fazer uma produção de palco mínima. E assim, para auxiliar os técnicos, tanto o técnico de som quanto os de iluminação que estava lá, não tinha nesse evento. E aí eu tive que dar uma brigada lá e a gente encerrou pelo menos as apresentações musicais do evento na metade, assim. Eu falei assim, ó, não tem condições, pode acontecer alguma coisa que vai acontecer um acidente aqui e a gente não pode continuar. Mas essa relação de previsão de acidente, eu acho que nesse caso, por ser menor, é um pouco mais controlável, assim. Uhum. Agora, no caso da Fabi, é um É, pouquinho mais difícil. no meu caso. Fabiana, Oi. só antes de você começar a falar, se Sim, você puder sim. contemplar na sua fala, Altair, te peço desculpas, vou só passar para a Fabiana, porque tem ligação e já passo a fala para você. Se você puder, no relato que você vai trazer para complementar a fala da Mayara, pensar também no que poderia pensar em termos de solução para essa questão da segurança dos músicos e dos artistas, assim, já pensando que a gente está levantando uma dificuldade, o que seria fiscalização, atuação do sindicato, ministério, né? Por onde que a gente poderia pensar aí uma alternativa? Obrigada. Perfeito. No meu caso, quando eu era a proprietária, né, da casa, eu tinha o meu próprio equipamento e o meu próprio técnico, né? Então eu já sabia bem com quem que eu estava trabalhando e eu fui me informar sobre os equipamentos que eu usava na casa, né? Quando o evento é muito grande, eu tenho que prestar muita atenção na equipe, na empresa que eu estou contratando de som, verificar o histórico dessa empresa, é super importante, trabalhos anteriores, né? Em eventos muito grandes, a gente tem que ter a RT de palco, né? Então, é um mínimo de segurança, mas assim, é meio que fechar os olhos, porque se acontece alguma coisa, a empresa lá vai ser responsabilizada, né? Mas isso não é o ideal é que não aconteça. Então, no meu caso, eu foco muito na trajetória de trabalho de quem eu estou contratando para eventos grandes, né? E faço questão de fazer a visita técnica com a equipe, com bastante antecedência, com o proprietário do espaço onde eu vou fazer o evento, verificar a voltagem, eu acompanho muito de perto essa montagem do palco, porque é o coração, realmente é o coração. Porque se o som está rolando tudo bem,
Se acaba a cerveja, se acaba a água, se o banheiro não tá legal, a coisa acontece, né? Mas se acontece alguma coisa no palco, não tem mais show. Então, é a parte principal, assim, crucial de um evento grande, né? Mais, eu acho que a responsabilidade de cada profissional mesmo que você contrata. Não está contratando aquela pessoa porque ela está precisando ganhar o dinheiro aquele dia e pronto, né? Vai embora. Não, é uma pessoa que já está no mercado, que tem esse mínimo, né, de garantia para dar para gente, que a gente sabe quem é, né? Ah, eu sei quem você é, então você faz o negócio direito. E eu acho que uma solução seria realmente a gente investir em formação, né, ter cursos de formação para esses profissionais, para a gente poder ter um registro, né, de quem pelo menos teve esse acesso à boa informação, né, a como se proceder em relação de eletricidade, de como montar um cabo, pelo menos sabendo que a pessoa teve aquela formação, ela já vai estar, vamos dizer assim, ela vai ter um número, vai, de profissional. E aí a gente tem como fiscalizar, né? A formação junto com a fiscalização. Eu acho que isso seria o essencial, essa rede mesmo de contatos, né? Nunca aconteceu nenhum acidente em 30 anos aí que eu mexo com eventos, nunca aconteceu nenhum acidente no meu palco, mas a gente vai na fé, né? Para ser bem realista, a gente vai na fé que tudo vai dar certo. Altair, obrigada, Fabiana. Eu vi que o Renato Imagina. colocou aqui também mais uma sugestão. Renato, vou passar primeiro para o Altair e depois passo para você para complementar, se mais alguém não quiser trazer o relato que ainda não falou, né? Altair, por favor. Boa noite, eu peço desculpa porque a minha tela está quebrada e a câmera não funciona. Meu nome é Altair, eu sou músico, compositor, sou produtor de palco, já fui road, já trabalhei com iluminação, às vezes eu trabalho como técnico de som, mas eu não estou aqui mais para falar da minha pessoa, mas sim para contribuir com ideias, né? Eu fiz algumas anotações aqui do que eu acho difícil em alguns setores, por exemplo, da composição. Vou começar por ela porque é o mais delicado. Como eu tenho músicas que tocam na rádio, que às vezes são usadas em propagandas aqui no Mato Grosso do Sul, sou de Campo Grande, já tive alguns hits, né, na década de 90, então tem bastante trabalho regional, autoral. E as rádios não pagam, televisão regional não paga, e eu tenho uma grande. Mas no caso, o que eu receberia mais mesmo é do que é executado nos shows por outros artistas, porque eu tenho muita composição que outros artistas gravam. E o ECAD não repassa esse dinheiro, por mais que a instituição, o governo ou o bar ele pague, porque ele é pago, eu já rastreei isso daí, esse dinheiro nunca chega na minha mão. E também a questão dos 3 meses, sabe? Eu acho muito delicado você receber um pingadinho de um streaming ou que vai recolhendo, você receber em 3 meses. É difícil você fazer um orçamento como compositor de 3 meses. Dali a pouco, 3 meses de novo. Ou um show que não, o dinheiro do ECAD não chegou para gente, para nossa mão. E é frequente, eu posso afirmar aí com razão, assim, de 5 a 10 bandas que tocam músicas minhas, assim, autorais por semana, que fazem 3, 4 shows por semana, mas esse dinheiro nunca chega. Eu acho isso bem delicado, assim como os direitos conexos também, eles nunca chegam. Essa é a parte de composição que eu acho mais complicado, né? Da parte técnica, eu já sofri acidente, sou PCD por causa de acidente. Eu caí de uma escada, 7,5 metros, tenho 4 pinos no joelho esquerdo, tenho uma cicatriz enorme na testa do lado direito, perdi alguns dentes, etc e tal, com a queda. A escada estava molhada, ninguém avisou, eu fui subir para trocar
a luz, a escada escorregou e eu caí. 2 meses depois eu tive que trabalhar, engessado, porque não tinha segurança nenhuma, e, e ninguém, nem da casa e nem do contratador, me deram alguma segurança física. Quanto a isso, por exemplo, foi pautado aqui, muito disso, dessa questão da nossa ferramenta de trabalho, é o próprio produtor que tem que levar. A gente tem que, é a chamada mochilinha de produção. Cada um tem a sua mochila de produção. Se você não tiver a sua mochila de produção, você está lascado, porque você chega lá, você tem que ter a sua ferramenta, a sua fita adesiva para passar no cabeamento, para contribuir para o evento, no caso. Aí você tem que levar a sua luva, você tem que, em muitos casos, tem que levar a sua própria comida, você tem que, enfim, tudo que você vai usar no evento, seja ou particular ou do governo, é você que tem que levar. Do governo eu acho mais complicado ainda, porque é governo, né? Era ele que tinha que prover isso para a gente, né? No mínimo, às vezes tem a alimentação ali e tal, mas a segurança não tem. A sua mochilinha de produção você continua tendo que levar, né? A sua ferramenta, se você vai usar um alicate, se você vai passar uma fita no palco, se você vai passar a fita no cabeamento, é tudo você que tem que levar. Eles não te dão um capacete, não te dão uma luva, no contrato também não cobre, né, acidente, isso é importante ressaltar. É, o pagamento também demora para chegar, leva de, no mínimo, 60 dias ou até 90 dias, pode chegar a 6 meses o pagamento de um técnico de produção. Porém, eu tenho uma coisa muito chata, que é o grupo de interesse que comanda os mercados, seja no governo, seja ele municipal, estadual ou federal, sempre tem um grupo de interesse. E no privado a gente não pode se intrometer muito, porque ele é privado, a pessoa trabalha com quem ela quer. Mas o governo, o grupo de interesse sempre afeta. No município de Campo Grande, a gente tem um cadastro de técnicos e músicos. Então, os eventos, eles vão variando, eles trabalham como uma pilha, né? Você foi agora, então você vai para debaixo da pilha. E eles vão rotativando os músicos e os técnicos. O técnico varia desde técnico de som, iluminador, fotógrafo, assessoria, etc. e tal. Em Campo Grande existe esse cadastro, mas no estado não existe. E nenhum outro município do Mato Grosso do Sul, que são 79, existe, a não ser em Campo Grande. Esse cadastro é muito útil porque entra governo estadual, é sempre os mesmos profissionais trabalhando ali, seja de road, produtor de palco, fotógrafo, e é um dinheiro. Tem muito evento no estado. Por semana a gente tem no mínimo 3 eventos, né? Shows rotatórios que rodam, fazem circuito no estado, então tem trabalho. Então, se tem um circuito estadual que vai para Corumbá, que se use os técnicos que existem em Corumbá. Se esse circuito vai para Dourados, que se usem os técnicos que moram em Dourados. Mas não, é sempre o mesmo grupo de interesse que sai da capital. Então, não há uma municipalização dentro dos técnicos, a gente acaba não evoluindo os técnicos do interior, porque é sempre os mesmos técnicos que saem da capital e vai para o interior trabalhar. Isso é muito ruim, porque além de você monopolizar o trabalho, você não consegue contribuir para evoluir o seu redor, né? Então, o interior vai estar sempre dependente da capital, né? Dos técnicos da capital. E a gente tem técnicos bons em Dourados, a gente tem técnicos bons em Três Lagoas, em Coxim, em Corumbá, a gente já tem uma evolução musical no interior, a gente não tem equipamento de som.
mas isso aí é uma questão. Acho que foi a Fabiana que falou de equipamento de som. Eu penso Sim, que, com a experiência que eu tenho já, no mínimo uns 30 anos lidando com todo esse sistema de cultura, eu penso que já está na hora de cada ente federado ter o seu próprio equipamento de som, porque isso gasta muito dinheiro, é uma saída de dinheiro porque tudo que vai para o governo, o aluguel é mais caro. Então, convém, se você pegar todo esse dinheiro que você gasta em equipamento de som nos eventos, você consegue montar o seu próprio equipamento de som e com várias bases. Você não vai conseguir montar só um estúdio móvel, você vai conseguir montar no mínimo 3 estúdios móveis por ano, do dinheiro que é gasto com o aluguel, a terceirização de equipamento de som, que é muito caro e nem sempre é boa. A gente ainda tem mesas de som analógica rodando aqui no interior que não cobre. Você não pode trazer, como a Fabiana falou, aí você não pode trazer um J Quest para tocar numa mesa analógica, né? Você tem que ter uma mesa digital para receber toda aquele enorme quantidade de canais que você vai botar essa banda no palco. Ou então você vai ter que se contentar com 18, 32 canais que não supre, né, todo um evento. Eu acho que a minha contribuição era essa. Agradeço. obrigada, Altair. Eu estou pensando aqui na questão da falta de equipamentos, né, de trabalho, como pensar numa possível proposta de solução, assim, não sei o que você acha da questão da regulamentação, assim, de definir regras, né, do que compete ao trabalhador, o que compete ao empresário, se essa poderia ser uma alternativa e de regulamentar melhor essas relações de trabalho. Pergunto para você e para os outros também. Eu penso que sim, né? Mas isso a gente agora está passeando em 2 ambientes. A gente tem um marco regulatório que fomenta, que regula os fomentos, e a gente tem a questão de licitação, a 14133. Então a gente está passeando, transicionando em 2 ambientes. Penso que sim, seria legal fazer uma regulamentação, um marco regulatório, mas a gente vai estar transicionando nesses 2 ambientes, né? Na licitação e ora no fomento. Então é preciso pensar nisso também, né? É importante também conter dentro do contrato, quando vai fazer essa Uhum, contratação técnica, né? Porque você assina e aí você está é, se comprometendo com aquilo, né? Não basta só estar ali dentro de um marco regulatório, porque agora a gente tem 2 ambientes dentro da cultura, né? A licitação, que fica ali na contratação direta e a inexigibilidade, e os editais de fomento. Então a gente tem 2 paralelos ali correndo o tempo todo que a gente vai enfrentar isso aí nos próximos anos, né? É isso. muito bom, Altair, obrigada pela contribuição. Mais alguém gostaria de falar? Eu lembro que o Renato levantou a mão para aquela questão da segurança, mas, Renato, se você me permitir, vou primeiro incitar as pessoas que ainda não falaram a trazer algum relato. Sala hoje, você quer falar? Você abriu sua. Desculpa estar te chamando de sala hoje, Eu ainda peço não. Me diga seu nome. perdão, é que eu realmente não consegui mudar. Então, me chamo Sim, Emanuele Monteiro, sou produtora Emanuele. Emanuele Monteiro, sou Ok. produtora do projeto Mulheres na Música de Concerto e do primeiro concurso nacional Lígia Amadil, que nós vamos fazer só para mulheres de todas as idades, aqui em Belém do Pará. Bem, a realidade é que eu trabalho junto com o Renato também em alguns projetos e é exatamente a mesma coisa, mas tem algo também que incomoda em relação à ausência de contratos. Aconteceu recentemente o cancelamento do Festival de Ópera do Teatro da Paz. De uma das óperas, o orçamento ele foi cortado em 50%, só que a gente não tinha nenhum contrato assinado. Então,
se alguma coisa acontece, a gente não tem segurança nenhuma de que aquele tempo que foi usado para ensaio, ele vai ser remunerado, já que aconteceu também de algumas pessoas, recusarem outros trabalhos, porque já se comprometeram tinham se comprometido com esse. Então eu acho que a falta de contrato para a gente, ela é muito preocupante. A gente já luta, tenta pelo menos, trabalhar com os orçamentos que a gente tem de fomento e tal, como é o caso do projeto Mulheres na Música de Concerto, são R$ 25.000 para fazer esse projeto, e nós fomos atrás de emenda parlamentar e patrocinadores, mas não é o suficiente. Então, também minha sugestão seria para, de repente, existir uma conversa em relação a quando se for fazer um edital de fomento ou qualquer outro, que exista também aquela parte, vamos dizer, obrigatória de pedir a segurança do trabalhador, que vai fazer parte dessa equipe, mas que esse dinheiro também esteja, dentro desse planejamento. Porque não adianta dar só: "Ah, olha, tem esse valor aqui, se virem para fazer, o projeto de vocês". Eu acho que além desse dinheiro para o projeto, deveria existir um outro valor já especificado, assim como tem, por exemplo, para pessoas com algumas questões auditivas. Existe essa parte, nos editais. Deveria existir também, acredito que para a segurança de quem está trabalhando nos projetos. É isso. Muito obrigada. Fred, você quer colocar alguma questão aqui? Seguimos. Você está com o seu áudio fechado. Deixa eu ouvir mais. Tá. Espaço. Mais alguém, gente? Quem ainda não falou? Acho que todos conseguiram falar de alguma forma. Deixa eu ver, o Júlio. Júlio ainda não falou, falou? Você gostaria de falar, trazer uma contribuição? Não sei se você consegue falar agora, né? Bom, quando você conseguir falar, caso queira falar, me sinalize aqui. Tá, ok, tô vendo que você tá com problema no áudio, né? Se você quiser colocar alguma questão aqui no chat, a gente pode também ler para os demais comentarem. Eu vou, então, voltar para o Renato. Renato, o que que você acha? Você quer falar sobre aquela questão da segurança? Ah, a Fabiana também, né? Fabiana, eu passo primeiro para o Renato, que ele já está com a mão levantada desde antes, e depois você fala, pode ser? Se o Renato ainda quiser falar, né? Oi, gente, desculpa. Pode deixar o pessoal da vez falar, sem problema, eu posso comentar depois. Tá bom, você fala então depois da Fabiana. Fabiana, por favor, fique à vontade. Tá legal. Rapidamente, só reforçando a questão da solução dos equipamentos, né? Uhum. A Fábrica de Cultura, por exemplo, do Estado, ela tem os próprios equipamentos, então fica bem mais fácil da gente trabalhar. Então, se cada município tivesse pelo menos os equipamentos básicos, aqueles que encarecem mais os nossos projetos, para a gente nem que pudesse alugá-los mais barato, por exemplo, quando a gente é contemplada num edital, por exemplo, fui contemplada, pô, então já vou alugar com a prefeitura, que eu sei que é mais barato. Eu acho que giraria muito mais, a gente gastaria muito menos dinheiro, daria para contratar mais artistas e entregar algo melhor, entendeu? E funciona bem o esquema das fábricas de cultura, porque eles já têm os técnicos, já sabem mexer nos equipamentos. Se a gente precisa fazer algum aporte, a gente paga um extra e faz um aporte, mas já facilita para subsidiar os eventos, né? Eles têm os equipamentos, mas falta a verba para os artistas, e aí a gente fica nesse impasse. Então, acho que, pelo menos para os contemplados, porque, claro, se tiver um equipamento, não vai dar para todo mundo usar, né? Mas, pelo menos, para as pessoas que são contempladas nos editais, ter uma facilidade, né? E um custo mais acessível para o aluguel do próprio equipamento da prefeitura, por exemplo. Seria uma solução. Era essa minha contribuição. Obrigada, Fabiana.
esse é um problema recorrente, né? Equipamentos, assim, volta e meia nos projetos isso aparece, toma grande parte do recurso. E Porque é o que a gente estava estudando no curso de ética, né? A gente acaba ficando cada vez mais precarizado e quem ganha a maior parte do dinheiro é o pessoal que tem a infraestrutura. Sim. Acaba a gente ficando na mão, né? E vai cada vez precarizando mais o nosso trabalho, porque o equipamento não tem como fazer o evento sem. Então a gente tem que alugar. E são poucas as empresas que alugam, não são muitas empresas assim que a gente pode confiar, né? Então acaba criando pelo menos aqui, né, na minha região. Então acaba criando, eles mandam no mercado. Você não consegue negociar um valor porque eles já mais ou menos trabalham com o mesmo valor, então você não tem para onde correr. Sim. Eu estou pensando aqui, Maiara, você abriu a câmera, não sei se você quer falar também, enquanto vocês se organizam, né, o Renato, se quiser voltar com a contribuição da segurança, uma questão aqui que é recorrente na cultura, assim, pelo pouco que eu conheço, a questão dos múltiplos trabalhos, né, assim, como a Maiara também disse, né, os músicos, eles tocam em bares, mas desenvolvem outros trabalhos, né, vocês puderem me falar um pouco sobre como que é esse acúmulo de trabalhos e acúmulos de funções também no mesmo projeto, né, a gente acaba pegando vários projetos para conseguir uma renda que dê para pagar, ou essa incerteza de quando que vai ter trabalho, e aí vai pegando os projetos que vão surgindo sem planejar descansos, férias, a questão da jornada, como é que é a jornada de trabalho, especialmente o pessoal que trabalha em shows, com eventos, são jornadas muito extensas, horas de trabalho, dias no mês. Vocês puderem falar um pouco sobre essa dinâmica de trabalhar na cultura, que não é necessariamente um trabalho em que você tem um horário para entrar, um horário para sair, uma carga horária certa durante a semana ou mensal. Quem quiser falar, por favor. Aqui, por exemplo, nos bares, a questão de jornada de trabalho é um pouco extensa para quem vive somente da música do bar. Então, eles começam a se apresentar geralmente nas terças, quartas-feiras, as apresentações, quem consegue mais show, e tocam até os domingos, assim, às vezes marcando 2 shows no mesmo dia, quando chega no final de semana, uma jornada menor, a jornada do bar a 3 horas, assim, de cada banda. E ainda há músicos que trabalham em 2, 3 bandas diferentes para poder sobreviver minimamente, assim, com o básico da música, né? Para ter somente esse trabalho exclusivo. Então, as condições de trabalho deles são extensas e exaustas também, porque se tem um baterista que toca em 3 bandas diferentes, ele tem que saber repertório, estudar, e tem um trabalho a mais, além dos shows, de 3 bandas diferentes. Então, é uma carga de horário de trabalho muito extensa e que não é contabilizada, que eles têm, fora os ensaios também que eles têm que ter. Então, quando se fala de carga de horário de trabalho, pela consciência que a galera que trabalha com a música em barzinho e de quem contrata também, é só ali o show, mas não conta os ensaios, não conta o estudo sobre as músicas, não conta os repertórios tirados, que isso leva um tempo também para se ter. Então, é uma jornada assim, insalubre, assim, digamos, para se viver, porque é extensa, né? E outra questão que eu ia falar com a Fabi, nas casas de cultura, por exemplo, as fábricas de cultura não que é do Estado, mas as casas de cultura e os centros culturais daqui da cidade de São Paulo, apesar deles ter um equipamento bem sucateado de música, de som, né? Eles têm um equipamento bem sucateado. Quando você é contratado, aqui existe uma portaria que tem uma tabela mínima de cachês para as bandas e os grupos artísticos se apresentarem. Eles têm que colocar os técnicos e, às vezes, eles têm que também levar os equipamentos, porque os equipamentos não comportam. Então, essa é uma situação assim que a gente vê
a cidade de São Paulo é a cidade que mais tem fomentos voltado para a cultura e os seus equipamentos são os mais sucateados, assim. Muito bom esse relato dos músicos, né? Acho que fica muito evidente essa questão dos repertórios e os ensaios que demandam tempo e que não necessariamente aparecem no trabalho ali na hora do bar, né? Não sei se mais alguém quer falar nessa linha ou retomar a questão anterior, do Renato, sobre a segurança. Eu posso falar É, também, se ninguém for falar. Tá, deixar o Renato falar e é, já volto para você, Fabiana. O Renato, tá? Não escutei, Sim. desculpa. já pegando do novo assunto, a minha câmera vai ficar desligada aqui, desculpa por isso. Não é nem mais da segurança, que já até falaram sobre isso, mas é sobre o que vem sendo dito agora. Eu também já tive a experiência de tocar, eu acho que eu escrevi no chat, no início da carreira em bar pequeno, em casa pequena de show e tudo mais. E que, sim, tem todas essas horas que tem que tocar em 3 bandas numa noite só, ou então viaja para fazer carnaval e nem dorme, assim, quando dorme é na estrada, enfim. Algumas coisas fazem parte, não tem como fugir. Entretanto, eu coloquei ela sobre regulamentação e dessa regulamentação de chegar ao conhecimento dos contratantes de casas de espetáculos, seja grande ou pequena, essa regulamentação. E essa coisa das horas antes e tudo mais, que faz parte do trabalho do músico. Né? Isso a gente não tem como fugir. Não tem como fugir. É da especialidade do que a pessoa faz ali. Vai aprender uma música, o repertório para tocar. O contratante não quer saber o que tu fizeste para que tu tivesse que sentar para aprender e tudo mais. E dificilmente ele vai entender isso. Então, aí, com essa regulamentação, o que pode ser feito, porque eu já fiz isso, quando eu vou tocar sozinho, por exemplo, que eu ainda faço esse trabalho sozinho, a pessoa me contrata para fazer 2 horas tocando saxofone, acompanhado por um instrumento só, numa recepção, seja lá o que for. Eu incluo o tempo que eu tive eu incluo no valor do meu cachê, quando eu vou cobrar, o tempo que eu tive sentado, tirando as músicas, escrevendo partitura, baixando playback, seja lá o que for, a logística que eu tenho para chegar nesse lugar, todo o meu preparo antes, eu já incluo nesse cachê. Porque quem está me contratando não quer saber disso. Eles querem que eu toque. É só isso. Então, eu sei o que vale o meu tocar ali. Tem muita preparação antes, como já foi dito. Então, deve ser incluído ali, nesse cachê. Com essa regulamentação, que eu acho que podia ser para todo o país, claro que cada região tem uma realidade diferente, mas ia dar uma base para que a gente cobrasse o preço justo que valesse pagar todo esse esforço e todo esse trabalho que a gente tem antes do trabalho artístico propriamente dito ali em cima do palco. Eu acho que essa é uma das saídas de repente, né, para essas questões aí, para a gente pensar e, sei lá, para levar para algum debate. Muito bom. Obrigada, Renato. Fabiana, você quer complementar? Sim, eu quero reforçar só o que a Mayara disse. Como eu já tive bar também, eu entendo bem o lado do músico de bar, né? Tem um amigo meu, ele trabalha com tendinite, a pessoa se machuca, ela não tem como não ir, porque ela depende dela tocar, então ela fica sem garantia nenhuma. Esse meu amigo, ele toma remédios fortíssimos para a mão, porque de tanto que ele toca, a mão dele deu tendinite e ele não tem garantia nenhuma, né? Como ele, vários outros, com certeza. Se a pessoa se adoece também, não tem garantia nenhuma, porque depende só dele tocar, né? Então, isso é muito cruel mesmo. E em relação à minha profissão, que é de produção, eu acabo exercendo várias funções para poder fazer o meu evento acontecer por causa da pouca verba. Então, eu sou a produtora, eu sou a responsável pelo camarim, eu sou a responsável em receber a banda, eu sou a responsável pela segurança, eu acabo pegando todas as atividades que eu consigo e até as que eu não consigo, mas eu tenho que dar conta, né, para poder fazer a coisa acontecer e investir tudo no equipamento, né? Então, assim, eu acho que a regulamentação ajudaria
a gente a dissecar mesmo toda essa cadeia da produção para todo mundo entender, o tanto de atividades que existem até um show acontecer, né? E aí, tanto a produção quanto os artistas deixarem de se degladiar, né? Porque o artista acha que a gente paga pouco, mas eles também não têm, às vezes, o entendimento do tempo que a gente gasta para poder botar um show aí para funcionar, né? São alvarás, são reuniões que você tem que gastar para ir, para voltar. Então, acho que se a gente falasse, ó, são essas as atividades, tudo bem, eu faço 10, mas você está sabendo que eu estou fazendo as 10 atividades, né? Eu acho que essa parte da regulamentação e da gente esmiuçar mesmo cada detalhe de uma produção até acontecer a música, né, a magia que eu falo, né, são muitas etapas que muitas vezes o artista também não percebe e acaba jogando contra, né, acaba tendo ali uma queda de braço entre produtor e artista, até entender que a gente está no mesmo lado, né, a gente já passou por vários perrengues, vários desgastes, né, que não precisaria. A gente tem que aprender a trabalhar em grupo, entender que a gente está todo mundo do mesmo lado, né, e exigir que o governo nos reconheça mesmo e nos dê esse respaldo para a gente poder trabalhar com decência, né. Fora, aí você perguntou da falta de cadência ali, né, porque hoje eu vou fazer um show, amanhã eu não sei, então isso me priva na minha vida pessoal, eu acabo deixando de fazer muitas coisas, né, em prol do meu trabalho, não consigo planejar nada com a família, por exemplo, né, então só quando entra um dinheiro aí eu consigo fazer alguma coisa, então não dá para planejar. Então você acaba tendo uma vida, pessoal muito restrita, você acaba vivendo para o seu trabalho, para o seu trabalho. Ainda bem que a gente que é artista ama o que faz, né, porque senão não daria certo. Sim, muito bom, Fabiana, obrigada. Bom, pessoal, não sei se mais alguém quer trazer alguma contribuição, pessoal que não conseguiu falar, Júlio, não sei se você se organizou aí ou quer colocar alguma coisa no chat. O nosso roteiro aqui está mais ou menos, né, contemplado, a proposta, eu esqueci de falar isso no início, né, a proposta seria a gente fazer uma relatoria lá na plenária sobre os principais pontos que discutimos aqui, eu fui tomando nota, mas se alguém quiser fazer isso também, pessoal da Móbiles ou alguém aqui que participou, trazendo os pontos, eu acho que pode ajudar a gente lá a levar as questões que foram debatidas na plenária. Se, né, ninguém mais quiser trazer outra contribuição, eu acho que a gente pode retornar e aguardar os outros grupos que também devem estar encerrando. Ok, Júlio, vi aqui seu retorno. O que vocês acham? Podemos seguir, então, para a plenária? Anotei aqui, posso repassar aqui muito rapidamente as coisas que eu fui anotando, assim, acho que a principal é uma dependência aí dos recursos do Estado, né, dos fomentos, dos editais, emenda parlamentar, tem essa dependência do Estado que acaba criando relações de trabalho curtas por projetos e que vem desenvolvendo uma série de outros problemas, assim, que não tem um vínculo empregatício estruturado, formal, que possibilite melhores condições de trabalho, coisas, salário, férias, a questão da Maiara, agora eu não estou me lembrando, aqui, depois eu vou aumentar aqui, que trouxe essa questão de CPCD e a falta de apoio nesse sentido, né? A questão dos equipamentos também muito recorrente, que tem um alto custo aí, financeiro, que acaba roubando grande parte dos editais. A própria questão da regulamentação, né, como que é importante, que traz não só uma valorização dessa profissão e um reconhecimento, mas um mapeamento de todas as cadeias, de todos os processos, e que exemplifica melhor esse custo do trabalho da cultura. A questão da segurança, acho que é isso que pretendo falar lá, e aí quem quiser complementar, fique à vontade. Voltamos para a plenária, então. Acho que a formação também, né, não sei se você... Formação, A formação. anotei.
Formação. Sim, formação, inclusive para a questão dos procedimentos de segurança, né? Saber como usar um cabo, isso vai aprimorar, vai aumentar a segurança, sim, tá? Boa, obrigada, Fabiana, tá anotado aqui. Vou me organizar melhor aqui na hora de falar lá e vocês fiquem à vontade para complementar, ok? Podemos voltar, então? Ok, gente, eu agradeço. Então, a contribuição a gente se vê lá na outra sala. Ângelo, não sei se você quer falar. Fui encerrando antes de passar para você, perdão. Paula, na hora que eu estava saindo da sala, Então, você eu te chamou, chamei. você me chamou meu nome. Isso, Ângelo, eu te peço desculpas, eu ia te passar a fala, mas só me ocorreu na hora que eu encerrei. Mas está A gente previsto uma fala do Ministério numa no plenária, final não da está? plenária, isso. A gente viu que acompanhou aqui o debate, foi conversando via um grupo nosso lá do Ministério, que está criado justamente para a gente debater o que vem sendo comentado, os pontos que estão sendo comentados, e aí o Derek vai fazer uma parada final lá Ah, na sala. legal. Tá, te Beleza? peço desculpas, assim, Eu fui voltei justamente para eu imaginei o que é que seria, e aí não, deixa eu voltar para explicar. super, perdi as formalidades aqui, peço desculpas. A gente se vê então lá Relaxa, na plenária, tranquilo. ok? Até.